Graça e paz, irmãos. Felizes com Jesus? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento nós iremos proceder com a leitura bíblica coletiva. Iremos ler o Salmo número 20. Leamos todos no nome de Jesus. O Senhor lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Concede segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus as pendões, satisfação. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitória, força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Nós somos frutos da palavra do Senhor. E essas poesias declaradas nos Salmos, elas nos revelam a grandeza de Deus. Também revelam a nossa fragilidade. Essa poesia que nós acabamos de ler do Salmo 20, nos faz perceber que aquele que é grandioso não se afasta daquele que é frágil. Aquele que é grandioso está atento. E quantas vezes nós nos sentimos feridos, machucados, impotentes, incapazes. Mas aquele que é grandioso nunca se afasta de nós. E é por essa convicção, por essa crença, por essa verdade, que eu quero convidar vocês a trazerem a expressão de adoração, clamando a Deus e buscando cura, cura emocional, cura física, cura espiritual, cura familiar. Sabe por quê? Porque Cristo cura sim. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus.
voz eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos, hosanas, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Aleluia. Diga para você mesmo: Cristo cura sim. Agora diga para alguém perto de você: amém. Louvado seja o Senhor. Fechamos os olhos. Pai, nós temos essa compreensão, porque compreendemos a Tua bondade e a Tua grandeza. Compreendemos, ó Deus, a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua autoridade. Pai, o mundo está doente. Senhor, a sociedade está adoecida. A família está ferida. Mas Cristo cura sim, Pai. Pai, o homem e a mulher estão feridos. Mas nós sabemos que Cristo cura sim. E nós hoje temos um momento, Pai, de celebração, porque o Senhor que cura, foi Ele quem deu a sua vida por nós, para nos garantir a vida que nós não imaginávamos em algum dia ter. Mas em Cristo Jesus, nós temos a promessa da vida eterna. E não só a promessa, nós já temos um lugar preparado para cada um de nós. Senhor, e no tempo da confirmação da promessa, esse Cristo que cura tudo, cura todos, é o mesmo Cristo que nos chamará, dizendo: vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino dos céus. Estamos aqui, Senhor, porque confiamos na palavra, confiamos na promessa, e porque sabemos que, diante de tantas maravilhas que o Senhor tem feito por nós, nós não podemos duvidar que Cristo cura sim. Senhor, que hoje seja manifestada a graça, Senhor, da cura das emoções, dos sentimentos, da alma, Senhor, até mesmo do pensamento aflito. Que a Tua graça venha sobre nós de forma encantadora, Senhor, e dominadora. Que nenhum dos Teus filhos saia daqui, Senhor, de uma forma pesada, triste, Senhor, sem sentido. E eu creio que nessa noite, o Cristo que cura sim, já está manifestando a sua graça sobre cada um de nós. Já está tocando o Senhor no íntimo, no sentimento, nas emoções, no corpo, até mesmo, Senhor, naquela doença física. Porque hoje nós clamamos pelo Cristo que cura sim, Jeová Rafá, o Deus da cura. Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Podem sentar os irmãos. Nós hoje estamos reunidos mais uma vez para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não existe razão maior do que esta aqui ou em qualquer outra igreja que não seja para nós exaltarmos o nome do Senhor, para nós bendizermos o nome do Senhor, glorificar a Deus. E eu tenho certeza que nesta noite, onde nós vamos participar deste momento de celebrar a vitória dada por Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, hoje nós vamos exaltar com mais precisão, com mais alegria, com mais motivação, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E em nome de Jesus, que todos que aqui chegaram tenham a certeza, a convicção e tenha a presença manifestada
do Espírito do Senhor sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ainda bem, não no sentido que eu não gostaria que tivesse, mas nós não temos visitantes hoje. São todos já de... Tem? Minha sogra está nos visitando. Ah, não. Ele não é. Não vou nem ler o nome. Obrigado, minha sogra. Não vou ler o nome porque eu sei de qual, é o Cauã. Cauã, tu é de Deus, cara. Fica aí. Seja bem-vindo, Cauã. Nós temos muita alegria em cultuar a Deus juntamente com você, viu? E lembre-se do seu passado. Eu te conheci no verão passado, rapaz. Aqui nessa igreja, adorando ao Senhor. Irmãos, o Deus que cura, Ele age de várias maneiras. Tem aqueles que, quando clamam a cura a Deus, querem a cura mágica, né? Instantânea. E a gente até vê nas programações, procura aí a sua dor, sumiu. Eu acredito que some, mas eu acho que a gente não pode definir o processo que Deus faz a cura. Ele cura no tempo dele, cura através da ciência, através da medicina, através dos remédios, através da fisioterapia, da reabilitação, através do nosso inspirar, né? Deus cura a gente das mais variadas maneiras. O importante de tudo isso não é como, é a certeza de que Ele cura, de que Ele está sempre cuidando de nós. E, nesse momento, a gente vai ouvir uma palavra, um testemunho de alguém que passou por uma fase que, se não fosse o Deus que cura assim, certamente a gente não teria oportunidade de conviver e estar aqui para ouvir esta pessoa. E eu quero convidar alguém aqui que vai testemunhar sobre o Deus que cura sim, para toda a igreja. Esse alguém é o nosso irmão José Antônio. O irmão José Antônio, ele pede que alguém venha com ele, só para poder dar suporte, ficar do lado dele, que ele quer ficar em pé sozinho. Então, alguém fica do lado dele ali, por favor, acompanhe ele aqui até a frente. Isso. Isso, Antônio. Isso. A escada é o desafio, já era desafio. Isso. Nós estamos falando de uma pessoa que ficou acamada por muito tempo, sem condições de mover-se, e hoje, para a honra e a glória do Senhor, está fazendo a reabilitação, está vivendo a cura no tempo do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor e a vida do Zé Antônio? Graça e paz, boa noite. Vou usar uma frase que o pastor fala: feliz com Jesus? Eu sou a prova viva que Deus cura. De 1% para 100%, disseram que eu não ia ter vida, agora a fisioterapia ajudou, mas quem curou mesmo foi aquele lá de cima. O lá de cima que curou. Eu agradeço a cada um de vocês que oraram por mim nesse período todo que eu passei por aqui. Ao irmão Marcelo, que sempre perguntava por mim se eu estava andando ou não. Eu fui lá no comércio dele, mas o irmão João, eu aproveitei e mostrei aqui, Marcelo, estou andando. Não foi, Marcelo? É isso aí. E essa casa aqui é minha família. Eu lembro quando eu fui batizado, eu vi vocês batendo palmo pela minha vitória de eu estar descendo nas águas. E aquilo ali me motivou mais ainda para não desistir e continuar, entendeu? E foi ótimo. Hoje eu estou aqui, ó. Não estou 100%, mas
Ainda, né? Aí eu agradeço a irmã Janine. Acho que ela já está cansada de eu tanto pedir obrigado, né? Sempre obrigado. Ao irmão Ronaldo, ao meu padrinho, que não está aqui hoje, mas ele foi muito bom na minha vida. Foi duro comigo. Falava coisas duras, mas umas coisas duras que era para o meu bem, sabe? Eu sinto muita falta dele. Ele era um padrinho muito bom. Aí, gente, eu não sei o que falar, vocês são lindos demais, aí vocês são lindos. Muito lindos vocês, entendeu? Eu escolhi o lugar certo para estar, que era aqui, na casa de Deus. A conexão nossa vai só aumentar cada vez mais. Viu? Irmão João me falou uma vez que para mim conversar com alguém, quando Jesus Cristo deu o último suspiro, abriu uma fenda no céu, que eu posso conversar direto com Deus. E é isso que eu faço todo dia, que eu peço a minha recuperação e Ele cura, Ele está me curando. Entendeu? Ele está me curando aos poucos, mas está curando. Que é a melhor coisa possível, que é eu voltar a andar. Vai ser uma maravilha. Muito obrigado. Hoje ele me falou, pastor, estou chutando ninguém mais não. Olha aí, olha o espaço sozinho aí. Gente, tem que aplaudir o Senhor, olha aí, ó. Não teria mensagem melhor do que essa de hoje, de ver essa ação aí de Deus na vida do Zé Antônio. Ele até falou assim, pastor, eu vou ficar nervoso. Eu falei, é isso mesmo. Quem vai aqui à frente fica nervoso mesmo. Que bom, irmão, que alegria. Você viu que ele já queria dançar um forrozinho, balançando aqui? Eu quase mandei tocar o Vai Queimar aqui para ver se ele dá. Vai queimar, vai queimar. Mas ele veio de um trauma, né, encefálico, crânio encefálico. Não tinha equilíbrio do tronco, não tinha independência, não tinha força no braço. Eu acho que eu já até compartilhei com vocês. Tem quanto tempo que você sofreu acidente, Zé Antônio? 3 anos. Há 3 anos, quando a Nailma me ligava, ó, Zé Antônio está assim, o médico está grave. Eu acho que eu já até falei para ele, e eu vou falar, não que eu desejasse, mas eu já tinha preparado o sermão de sepultamento. Porque essas coisas não avisam, né? Ó, é amanhã o sepultamento. E a Naim falou, não, o negócio está grave. Falei, ih, Jesus, aí comecei. Morreu um dia tal, tarará. Eu sou muito sincero, mas eu preparei mesmo o sermão do velório do homem. Eu espero que você não prepare o meu, que seja daqui para frente mais uns 30 anos. Mas como é bom, né, saber que... E não só isso, questão de não ter ido a óbito, mas é da superação. Você entra num processo de limitações, mas você não se entrega a isso e começa a buscar a reabilitação. Isso é a graça de Deus, né? Isso é o cuidado de Deus sobre nós. Zé Antônio, Deus te abençoe. A gente fica feliz e que em breve isso que você fez aqui, ó, tu já faça dançando com alguém, sabe? Nós vamos combinar uma dança aqui, e aí, meu irmão, depois disso aí é só Jesus na causa. Neste momento nós vamos entregar nossos dízimos, nossas ofertas, e com uma música que muito agrada o coração do Zé Antônio. Então, quando a gente toca essa música, vocês que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, podem apresentar-se diante do Senhor.
olha, parabéns pela tua vida, pela tua vitória. Compartilhe com ele. Encantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te agradecemos, Senhor, por esse gesto de contribuir com esta obra. Contribuímos, Senhor, de forma financeira. Oramos, ó Deus, por essas contribuições. Porém, Deus, te apresentamos primeiramente a todos que precisam, Senhor, desta condição financeira para sobreviverem, para se manterem. Quantas causas, Senhor, quantas lutas, quantos apertos, e isso tem, Senhor, machucado, tem ferido, tem abatido, tem levado pessoas a desespero. Pai, Tu és o Senhor do milagre, Deus. Tu és o Senhor da vida. Oramos, Deus, por todos os endividados. Oramos, Senhor, por todos que estão precisando se organizar financeiramente, Deus. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão desempregados e não conseguem, Senhor, o mínimo para o seu sustento. Não só da igreja, mas de todo o universo. Senhor, que a Tua mão protetora, a Tua mão ajudadora, Senhor, a Tua mão sustentadora, estejam, Senhor, abertas sobre essas vidas, em nome de Jesus. Obrigado por esses valores aqui arrecadados. Por mínimo que seja, Senhor, que sejam usados com dignidade, Senhor, valorizando cada pessoa que entrega seu dízimo e a sua oferta. Valorizando, Senhor, cada momento, Senhor, de confiança que essas pessoas têm na igreja. Pai, e que esses valores sejam para que melhor possamos, Senhor, Te servir, melhor possamos, Deus, atender a tantas pessoas e melhor, Senhor, oferecer um culto com mais tranquilidade ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. E nós vamos agora entrar em adoração.
Vamos ficar em pé. Todos que têm perna e têm força na perna, por favor. Até os que estão com preguiça, vamos levantar aí. Não, você com o neném no colo não, o neném no colo não. Em adoração. Santifica no Senhor na tua palavra. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Glória a Deus. E nós podemos falar
clamo ao Senhor, porque sabemos que Ele está aqui. Sei que estás aqui, Senhor. É nessa presença dEle que nós nos colocamos aqui para chamá-lo a receber a nossa adoração e o nosso louvor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes respirar em mim. Um verdadeiro a minha oferta ofereço a ti, Deus meu, Senhor, recebe, ó Deus. pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Sim, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça Pois tu és fiel, Senhor. pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, glória a Deus. E nessa fidelidade do Senhor, nós vamos continuar adorando, mas agora vocês vão sentar. A equipe de louvor pode voltar aos lugares. Iremos cantar em outro momento a última música. E como nossas crianças têm compromisso com o ensaio, eu não posso retardar muito a saída delas. Nesse instante, hoje quem sai com nossas crianças é a tia Yasmin. Yasmin, né? Tia Yasmin. Yasmin e suas crianças podem se levantar. Oh, happy day. Lembra, Cauã, que você saía também? É isso aí, ó. Cresceu. Não sai mais.
também preciso abreviar o culto, porque daqui a pouco eu iniciarei um preparo. Aliás, já comecei. Um preparo para um exame e só Jesus na causa. Amanhã eu vou me submeter a um exame. Aquele exame ruim, colonoscopia. Aquele que o caba entra dormindo e sai de lá zureta de lá. Mas daqui a pouco eu tenho que tomar uma medicação e é um laxante. Imagine, laxante aqui em cima, não vai dar certo não. Então eu vou dar uma abreviada aqui para a gente não ter problema, ou pelo menos eu não ter problema, né? E a gente conseguir fazer tudo certinho. Estou de jejum. Pensa numa fome que eu estou aqui. Não, eu quase peguei aquele pão da ceia ali e comi todo sozinho. Além de eu estar de jejum, eu estou com dieta restrita, não posso, irmão. Senão eu ia botar esse exame para baixo e... Aí é tentação, você está com fome, um pão daquele tamanhozão ali, e um homem desse tamanho aqui não come pouco não, viu? Só Jesus para abençoar a gente. Mas a gente vai fazer o exame amanhã para... Aquela coisa que só velho faz, né? Para poder evitar males maiores. Irmãos, antes de nós distribuirmos os elementos da ceia, eu quero fazer uma rápida reflexão com vocês. E o tema da reflexão é o que vai ser apresentado. O pão da vida. Nós estamos vivendo num universo teológico, no universo de academicismo, na linha da teologia, na linha bíblica. Eu confesso para vocês, cada vez mais tem se tornado mais difícil, mas muito mais difícil, você, a gente, acreditar em tudo que pregaram para nós. Mas quando eu falo mais difícil, eu não trago aqui a informação de que é inválido tudo que pregaram, de jeito nenhum. Mas o grande problema é que o que pregaram é verdade. E a gente é apaixonado por essa pregação. A gente se alimenta por essa pregação. O grande problema é o que não pregaram e estão falando hoje, como se tivesse sido pregado no passado. E muitas linhas pastorais, denominacionais, teológicas, estão fazendo o que quer da palavra. E quando a gente não tem uma base bíblica, a gente acaba sendo prisioneiro, vítima de uma Bíblia que não é a palavra do Senhor, de uma história que não foi a de Jesus Cristo, de uma religião que não foi a que Deus fundou, a que Deus apresentou para nós através de Jesus. E com isso, vale o que ganha. E Paulo, ele vai numa linha diferente de tudo isso. Ele fala que aquele que perder a sua vida, acha lá. Mas hoje, nós temos entrado numa era de que a igreja não é mais salvação, a igreja é prosperidade, a igreja é dinheiro, a igreja é atendimento ao nosso sistema egoísta. A igreja passa a ser mais emocional do que razão e fé. E não apenas isso. A igreja tem perdido
significado para muitos, pois a igreja autêntica, a igreja verdadeira, se assim nós podemos falar, é uma igreja que, antes de qualquer coisa, ela se preocupa com duas ordens principais deixadas por Deus, deixadas por Jesus. A primeira é: não terás outro Deus diante de mim. E a segunda ordem é: amar o teu próximo como a ti mesmo. E essa igreja que se propõe a não ter outro Deus, além do único Deus que nós cremos, ela também precisa amar o próximo como a si mesmo. E lamentavelmente há uma inversão de compreensão sobre esse posicionamento, sobre esses dois mandamentos. Quando o salmista Davi escreveu o Salmo 23, ele fala assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. E a interpretação que se faz, o que fizeram desse texto, é assim: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Não é essa a mensagem do Salmo. É: se Jesus, se Deus é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Mas alguns têm usado esse texto assim: irmão, se eu sirvo a Jesus, nada aqui na terra vai me faltar. Ele vai me dar todas as coisas. Quando Jesus iniciou seu ministério na sua fase adulta, ele foi levado aos desafios que nós somos levados constantemente. Primeiro, da necessidade humana. Quantos de nós que aprendemos que não devemos ter outro Deus além do nosso Deus? Quantos de nós poderemos, por muito menos, tentar fazer Deus transformar pedra em pão para saciar o nosso egoísmo? E essa foi a proposta de Satanás para Jesus. Pode falar para essas pedras aí. A outra área é a área da autossatisfação que Satanás tenta. Se você não estiver satisfeito com você mesmo, se você não estiver feliz com você mesmo, nada funciona, nada é bom, tudo é desnecessário. E Satanás chega para Jesus e fala assim: olha, se você pular aqui, dá ordem para os teus anjos te segurarem. Eu estou falando para vocês disso porque o texto dessa tentação de Satanás é sobre grandeza, sobre poder e sobre submissão a outro Deus. Só que eu estou tentando mostrar para vocês que dentro dessa nossa autossatisfação, do nosso egoísmo, a gente esquece, literalmente, diariamente, de adorar a Deus sobre todas as coisas. E nós adoramos, muitas vezes, a nós mesmos, as nossas necessidades. E por essa razão, no dia de ceia, eu trago essa mensagem, é uma reflexão, só tem isso aí, um texto que eu vou ler para vocês. O pão da vida. Qual é o peso dessa informação, o pão da vida? Muito bem, a frase, o pão da vida, ela fica meio que sozinha. Mas qual é o peso dessa informação quando a gente acrescenta o nome Jesus? Jesus é o pão da vida.
há uma briga teológica, discussão, para dizer que esse pãozinho se transforma e passa a ser literalmente o corpo de Jesus. Essa nunca foi a proposta de Jesus. Olha o que ele fala, Jesus, olha o que Lucas escreve dizendo assim, Jesus é o pão da vida. É o próprio Jesus falando, eu sou o pão da vida. É fácil a gente entender isso. Pão significa alimento. Alimento significa força, capacidade, condicionamento e tantas outras coisas que nós poderíamos colocar. E deveria ser essa ótica que nós deveríamos enxergar isso. Jesus não é o meu alimento, Ele é a minha força. Jesus não é o meu prato de arroz e feijão, não. Ele é a minha capacidade de raciocinar. Eu preciso disso na vida. Jesus é aquele que me faz entender que na vida eu preciso amar o próximo. E isso é relacionamento. É Ele que faz isso. Mas nós estamos tão sem pão da vida que nós conseguimos facilmente não nos relacionar com os outros. Sabe por quê? Porque a gente está transformando os nossos desejos, os nossos pensamentos em superiores aos desejos e pensamentos de Deus. Se Jesus é o pão da vida, e a vida para ser vida, do plano humano que nós conhecemos, ela é uma complexidade. Precisa da visão, precisa da audição, precisa da locomoção, precisa da força. É isso. Jesus é tudo isso em nós. As perguntas seriam: qual é a tua força diante de um atrito entre você e um irmão? Se Jesus for o pão da vida, na sua vida, na minha vida, a força é o amor, porque Ele é amor. Mas, quero ler o texto para vocês agora, por favor, que João descreve as declarações de Jesus. Ele fala: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce dos céus. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Isso tem uma história. A gente sabe que a carne de Jesus foi sacrificada na cruz do Calvário por nós. E aí, quando a gente lê esse outro texto do lado, a gente entende o que significa o pão da vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Vejam vocês que eu fiz duas marcas, dois negritos. Olha no texto de cá: para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha a declaração de Jesus: para que todo aquele que dele comer não pereça. Já estava no coração de Deus essa ação de não perecer. Deus tem eternidade para você. Deus tem eternidade para mim. Mas não é só para mim e para você. É para todo aquele que nele crê. Né? E ele termina o versículo 16 aqui: não pereça, mas tenha a vida eterna. O pão da vida que nós vamos daqui a pouco, simbolicamente, participar dele como sendo um ensinamento, como sendo uma demonstração da morte e ressurreição de Jesus. Este pão da vida
Ele não discrimina ninguém. E quando ele fala que ele é o pão da vida, ele não está falando que é para os batistas. Ele não está falando que é pão da vida para os presbiterianos, assembleianos, para os católicos, para os batizados, para os não batizados. Ele fala que é pão da vida para todo aquele que nele crê. Quantos creem em Jesus aqui? Amém. É para você. A religião tenta falar para você e para mim, não. Você só vai poder fazer isso quando a igreja te autorizar. Mas a autorização para você fazer parte não está na religião, está naquilo que você crê. É claro, temos o protocolo, temos a nossa história, mas eu não passo a ser de Jesus porque eu participo dessa ceia. Eu passo a ser de Jesus porque Ele morreu por mim antes de eu nascer. E agora, como eu não conheci pessoalmente, Ele está me dando a oportunidade de falar assim, olha, basta crer. E se crer, aquela frase bem avivalista, se tu creres, verás o quê? Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha desde a fundação, desde o antes do tempo. A glória de Deus é o próprio Jesus em forma humana, entregando a vida dele por mim e por você. Ali ele é coroado. Ele não é coroado quando nós entramos no ritual religioso. Ele é coroado quando ele cumpre a vontade do Pai que está nos céus. E eu termino esta rápida reflexão. E o pão que eu darei pela vida é a minha. E eu quero terminar esta frase, essa reflexão. Quando o termo traz mundo, a gente pode pensar o que quiser, existe o seu significado real. Mas o que eu quero que nós entendamos é que ele nos falou o seguinte, que ele deu a vida pela vida do mundo. Então nós estamos neste mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos de Jesus. Mas todo mundo é de Jesus. E diz a palavra que todo joelho vai dobrar diante dele e vai confessar que Jesus é o Senhor da nossa vida. É isso. Você tem o direito de viver, não morder, não destruir, mas de viver a força do amor, da bondade, da entrega, do gesto de Jesus na sua vida todos os dias. E hoje, de forma simbólica, nós vamos trazer isso à nossa memória, que foi assim que a história nos ensinou, que Ele morreu, nasceu, morreu, ressuscitou e nos deu a oportunidade de ter a vida eterna. Fazer isso em memória de mim. Eu quero convidar aqui nossos diáconos, Mariane e Samuel. Toda a igreja se porta em pé, em nome de Jesus. Estenda suas mãos em direção, aí eu ia falar casal, não, essa dupla. A esta dupla de mãe e filho. Que eles não se sintam Jesus, mas se sintam filhos de Jesus, irmãos de Jesus. Pai, nós abençoamos Mariane e Samuel, que estão aqui porque acreditam no Senhor. Estão aqui, Pai, porque não tem como estar em outro lugar que seja tão bom quanto estar na Tua presença. Eles acreditam, Senhor, nessa relação de comunhão, adoração, exaltação, e fazer disso a razão do seu viver.
Muito obrigado porque eles fazem isso, Senhor. E hoje estão aqui como servos e servas que estão prontos a trabalhar na Tua obra. Em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam felizes em todo o tempo. E esses elementos que eles estão, Senhor, em mãos, que passe agora a representar na nossa vida o corpo e o sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando, antes de você sentar, esse pão da vida é para você. Amém? Esse pão da vida é para aquele que crê em Jesus. Se você crê, fique de pé e receba o seu pão da vida. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via. Foi uma trajetória difícil, humanamente falando, para Jesus. Mas ele estava ali cumprindo a ordem do Pai. E é por isso que hoje, você e eu, a gente pode fazer isso em memória daquele que deu a sua vida por nós. E eu te convido a continuar crendo. Não desista. Ele é o Senhor da minha, da tua, da nossa vida. Sem Ele não seria possível nada disso. Essa paz, essa libertação e essa promessa do reino dos céus é para todos nós. Nós cremos no Senhor e Ele tem cumprido a sua palavra em nossa vida. Comamos e bebamos dele todos em nome de Jesus. Por ti, por mim.
pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim seu sangue, porém há muitos Louvado seja o Senhor. também Aleluia. iria remir a Jerusalém pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Você pode entregar o cálice e sentar um pouquinho. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário, segue enfim. Quem acredita que o amor de Deus é para todos e não só para os religiosos, bata a palma. Amém. Amém. Talvez a gente possa até um dia ser envergonhado pela igreja, mas nunca por Cristo. Ele é aquele que diz que quando a gente não tem vergonha dele diante dos homens, ele também não tem vergonha da gente. Então falar sobre ele com ousadia e autoridade, do amor dele, é transpassar as regras e deixar que a graça soberana dele prevaleça na nossa vida. Diante desse gesto tão bacana que nós participamos aqui agora, eu gostaria de convidar você a fazer exatamente isso. Que foi por mim e por você que Jesus morreu. Não foi pela Igreja Batista. Eu falo Batista porque é a nossa igreja, né? Não foi pela igreja A, B, C ou D. Foi pela humanidade. Pelo mundo. E eu gostaria que você fosse bem verdadeiro, não obrigado, mas que você... Eu vou pedir para tocar essa música de novo. Via Dolorosa. Que você olhasse para alguém, falasse com esse alguém e falasse: olha, foi por você que Jesus morreu e por mim também. Eu quero te dar um abraço por esse Senhor. Enquanto toca essa música, faça sua mente de comunhão. Fala para o irmão, para a irmã: olha, foi por você que ele morreu. Não foi pela igreja física, foi pela sua vida, pela minha vida. E faça disso um momento de comunhão. A alegria do Senhor não é nem ver a gente aqui fazendo todo esse gesto. A alegria do Senhor é vendo a gente amar uns aos outros. E demonstrando isso publicamente. Toca a música e aquele que acredita no amor de Deus por todos. Vá a alguém e fala: foi por você que ele morreu. Eu quero te dar um abraço. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração.
quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Estendo as mãos de vocês. Como é bom viver esse amor, essa graça. Ô Val, não te abracei não, Val, vem cá. Abracei, vem todo mundo aí que eu vou abraçar vocês. Ele morreu por você, viu? Amém. Ele morreu por nós, mas dá vontade de matar alguns também, né? É por isso que a gente canta aquela música assim: eu sou feliz porque meu Cristo quer. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é
coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. De novo, eu sou feliz. Eu sou feliz porque... Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Agora, amo o irmão. Amo o irmão porque meu Cristo... Porque meu Cristo quer. Amar o irmão não é... Glória a Deus. Irmãos, eu não sei vocês, eu não preciso de muito mais, de mais do que isso, para estar feliz com Jesus. Eu não preciso de uma igreja vibrante, talvez cheia, grande, porque aqui eu consigo viver o amor de Jesus Cristo. Se eu estiver numa igreja grande, com recursos, eu também vou viver o amor de Jesus. Mas eu sou feliz aqui com vocês, porque meu Cristo quer, né? E é esse amor que a gente não pode nunca abrir mão dele. A gente pode abrir mão de espaço, de luxo, mas do amor de Jesus nunca. E nós estamos aqui, não é à toa. Estamos aqui porque meu Cristo quer, né? Porque ele nos traz. Então vamos ser felizes com Jesus, em todo o tempo, em nome de Jesus. Estenda as mãos de vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Senta um minutinho, 2 recadinhos. Não vou pedir dinheiro. Seriam 2 recados apenas, mas são 2 meses, só que um vou desdobrar. Dia 31 de maio, às 17h30, que eu falei, foi? 17h30, sairá um ônibus daqui, levando toda a igreja para Sobradinho. E aí, eu moro em Sobradinho, eu já vou estar lá. Eu quero saber o seguinte, a Narayane me fez uma pergunta, e tem uma outra situação. Alguém se compromete a ir buscar o Zé Antônio na casa dele? Que eu não vou estar aqui. Os que moram aqui. Buscar e trazer para cá, para colocar no ônibus. Ninguém, Zé Antônio, ninguém vai te buscar, não. Hã? Não, é só buscar da casa dele para cá. Anitta, tá. A outra coisa... é que Narayane disse que ia arrastar uns meninos da cidade aí para levar. E ela gostaria que, ao devolver as crianças, que alguém acompanhasse, né? Porque não chegar aqui depois de... acho que depois de 9h30, pelo menos, não chegar. E olha lá. Então, assim, que não deixasse ela sozinha com 78 meninos na rua aí. Então, mas é verdade, eu compreendo a preocupação dela. Então, assim, desceu do ônibus, todo mundo se vira. Não, que alguém, por favor, vai com ela na rua, não sei se as crianças são longe ou não, mas que vá acompanhando ela para entregar as crianças. Posso contar com vocês para isso? Obrigado. Aí vocês vão me economizar gasolina, não vou vir aqui nesse dia. Muito bem. A outra coisa foi definido a data do nosso bazar. Nosso bazar será dia 13 de junho. Então, você que no dia 12 de junho ia comprar um presente para o seu namorado, compra no bazar. Tem presente para o seu namorado aqui. Então, fala para ele, amor, espera só mais um dia. Ou para ela, amor, espera mais um dia. Tem uns vestidinhos aqui, umas coisas bacanas no bazar. 13 de junho, dia 12 é dia dos namorados, é isso? Dia 12. Tá. Então, 13 de junho, haverá o bazar. Val, a sua missão da galinhada acabou. Seríssimo. Nós trocamos uma galinhada por oferta para pagar água e luz.
Mas isso não quer dizer que não vai ter galinhada. Mas a tua missão, aquela missão de a gente arrecadar os frangos, ela acabou. Mas assim, a tua missão acabou. Você está fora do esquema agora. Tá bom, tá bom. Não fora de exclusão. Você não tem essa preocupação, não precisa se agendar com isso. Porque a gente está trocando a galinha pelo bolo. A gente não tem dinheiro para o bolo da igreja. Então, algumas pessoas que vão doar galinha, não vão doar galinha. Vão doar um pedaço do bolo. Porque a gente não tem dinheiro para comprar o bolo. Então, a gente, como ia gastar com a galinhada, a gente não vai fazer isso e vai, quem quiser, é voluntário, doar R$20, R$10, R$15. O bolo ficou 650 ou 700 reais. Hã? 700? Que bolo caro, gente. Eu faço esse bolo mais barato para vocês. Ó. Bom, mas é isso, tá? Então a gente suspendeu por conta disso. É o que eu falei, não quer dizer que não vai ter galinhada, mas o compromisso estadual acabou e daqui as doações acabaram, tá? Pode ser que surja outra situação, e eu sei que ela surge mesmo, que Deus é fiel. Mas a gente está pedindo ajuda para a contribuição do bolo. Porque no dia 12 haverá as festas das barracas, e todo dia de celebração aqui no culto à noite, a gente tem o culto e tem um bolinho, né? E este ano, bater umas moedas aqui para lá, para cá, não tem dia não. Irmão, olha, a coisa, ela caiu substancialmente. Eu não estou fazendo isso como apelo para vocês, mas a nossa arrecadação caiu 70%. Então, uma igreja que se mantinha com 70% a mais, hoje está se virando com 30%. Muitas pessoas pararam de entregar seus dízimos, pararam de entregar suas ofertas, as razões a gente não sabe, e a gente não tem direito nenhum de pressionar ninguém a fazer isso, mas a igreja continua viva, e ela vai continuar viva porque a igreja é do Senhor. Mas se essa é uma realidade da igreja, que as pessoas não conseguem mais dizimar por suas dificuldades financeiras, suas ofertas, então a igreja também não pode se atrever a dar um passo maior do que a perna, de comprar um bolo e não conseguir honrar. Mas é claro que às vezes a pessoa não consegue entregar o dízimo, mas quer ajudar com R$20, R$30, aí fica no coração de cada um. Se assim tiver arrecadação, a gente vai conseguir fazer esse bolo para o dia 12. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque é uma fase. É só uma fase. E todo mundo passa por fase difícil financeira. Mas é uma queda assim substancial. Eu sempre falei aqui na igreja, gente, com dízimo ou sem dízimo, essa igreja sobrevive. E agora Deus está me provando que está sem dízimo. Deus está me provando. Jesus, eu falei aquilo, mas eu estava só eu falando, Jesus. Ele, não, você não falou, agora você vai ver como é que funciona sem dízimo. E, irmãos, caiu substancialmente. É importante que vocês saibam. E preste atenção, não é nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhuma apelação. Ninguém vai perder a salvação por causa disso, não. Mas vocês, como igreja, precisam saber. A nossa arrecadação caiu 70%. Mas, assim como ela cai, ela ressurge também, né? A vida melhora, as pessoas se organizam e melhoram. E nós não vamos desistir. Já falei, se algum dia cortarem a água e a luz, vela eu tenho lá em casa. Traga a vela, a gente vai fazer aqui, mas não vai chegar nesse nível não, Deus é fiel. Né? Mas a gente precisa orar pela nação, orar pelas famílias, abençoar as pessoas. E eu volto a dizer, entregar dízimo não quer dizer que você vai ganhar dinheiro e que você vai para o céu. Dízimo é um cumprimento para a manutenção da casa do Senhor. Então, aqueles que podem, fazem, os que não podem, a gente vai continuar intercedendo para que surjam pessoas colaboradoras com a obra do Senhor. Então, dia 31, está aqui combinado às 17h30. Alguém vai te buscar lá, viu, Zé Antônio? Se não buscar, tu me liga meia hora antes, que eu vou dar um jeito nisso aí. Tu vai ver andando você aí. Tu tem aquela motinha também, né? Ele tem a motinha dele também, mas à noite é perigoso. E domingo que vem, o que as crianças estão ensaiando para apresentar lá na igreja de Sobradinho, elas vão apresentar aqui domingo que vem. Então, vamos vir domingo que vem para dar uma força. Hoje teve uma baixa de bastante pessoas, né? Faltou. Vamos vir domingo que vem para a gente, além de aprender a música, nós vamos cantar junto com eles, né? Vamos dar uma força para eles. Vamos ver como é que está aí o movimento deles. Eu estou sabendo que o Yuri vai tocar bateria, aquele caboclinho ali, ó. Meu irmão, aqui é só Jesus na causa. Cada um surge talento de última hora. Então nós vamos apresentar com essas crianças. E domingo que vem, dia 27, vai ser um momento que eles vão apresentar. Segundo o relato das tias, está muito difícil, mas eles estão indo bem. Estão indo bem. E lá também, se não for bem, problema é de quem quer achar que não foi bem. Nós vamos dar o nosso melhor, né?
Vamos apresentar e vai ser bonito demais, vai ser bom. Então vamos nos organizar para que domingo que vem a gente dê essa resposta para eles. Olha, a gente acredita em vocês estão excelentes, estão ótimos, estão de parabéns. E lá no dia, que seja a mesma coisa, né? Seja de parabéns. Então, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo esforço. Eu saio daqui com alegria no coração e com certeza que amanhã eu vou fazer o exame e não vai dar nada de ruim, amém? Mas também se der, a vida de Jesus, né? Ele é que cuida da gente. A última vez que eu fiz, tinha um pólipo quase já em fase de se tornar câncer. Então ela pediu para fazer de novo. E espero que amanhã, com a fome que eu estou aqui, mano, acho que se tinha, já acabou. Se tinha pólipo, eu já comi o pólipo aqui por dentro, com a fome que eu estou aqui. Mas não vai dar nada não, Deus vai nos guardar, amém? Então, Deus abençoe, estamos terminados em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás presente aqui entre nós, e em meio aos louvores do Teu povo, Tu estás presente aqui entre nós. Nosso Deus soberano, Pai de amor, Tu estás